Lorena, já são 7h30. Quer esperar o pessoal entrar mais um pouco ou posso iniciar? Como você achar melhor, Clinton. Se quiser esperar, não tem problema para mim também. 2 minutinhos só, então. Boa noite, pessoal. Lorena, acho que eu vou iniciar, como combinado, 2 minutos, tá? Aí, no decorrer da apresentação, o pessoal vai entrando. Combinado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Clinton, deixa eu só fazer um agradecimento. Eu não podia deixar de agradecer, Lore. Obrigado, Lore, pela sua disponibilidade e atenção, como sempre, né? E eu sei que vocês vão brilhar essa noite. Então, fique à vontade. Clinton pode iniciar. E Lorena, por favor. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Marcos. Marquinhos, obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra falar com vocês. Bom, pessoal... Prazer. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Clinton, tá? Sou farmacêutico, coordenador da farmácia do Hospital Primavera. Hoje temos como convidada a Lorena, que é farmacêutica e coordenadora de um hospital de referência em São Paulo. Hoje nós damos continuidade ao Trocando Experiência, Construindo Conhecimento. Esse é um evento que ele é aberto para todos os profissionais da saúde. E esse Trocando Experiência, ele se deu pelo projeto Paciente Seguro, que foi um projeto que foi desenvolvido pela qualidade do hospital, tendo como principal objetivo o fortalecimento e a conscientização das 6 metas de segurança, onde a cada 2 meses é abordada uma meta de segurança no hospital. Em janeiro e fevereiro foi abordada a meta de queda, que é a meta 6, e março e abril está sendo abordada a meta 3, prescrição e administração segura dos medicamentos, onde durante esse mês é realizado um The Job, com todos os profissionais da área assistencial, como também com cartazes de conscientização e desenvolvimento de materiais educativos para os nossos clientes, pensando em educação continuada. Esse nosso momento, Lorena, terão 2 momentos, na verdade, né? No primeiro momento, você irá contextualizar sobre o processo de obtenção para a medicação segura e, posteriormente, abriremos para perguntas e vocês podem ficar à vontade, tá? Podem levantar a mão, eu vou ficar monitorando no chat e vocês podem perguntar. Lorena, pode ficar à vontade, tá? Para iniciar a sua apresentação e, como o Marco já falou, muito obrigado e seja muito bem-vinda. Tudo bom, pessoal? Obrigada a vocês. A gente tinha conversado um pouquinho, né, Clinton? Eu não montei nada, né? Não montei nenhuma apresentação, na verdade, porque o objetivo era mesmo bater um papo e trocar essas experiências, né? Até para não ficar nada maçante. Mas eu acho que esse já é um bom momento, né, de sensibilização aí das metas. A gente sempre faz isso mesmo, né? Acho que é contínuo, é diário.
e é cíclico, né? A gente nunca deve parar de falar em segurança, né, do paciente, independente de qual meta seja, né? A meta 3, ela é bastante relacionada aí à farmácia, né? O farmacêutico tem um papel muitíssimo importante nisso. Obviamente que não é só da farmácia, mas a gente tem uma contribuição aí relevante. E eu acho que a meta 3, que fala muito aqui de melhoria na segurança, né, dos medicamentos, ela começa desde a padronização disso, né? Então, se eu monto uma CFT, né, que é a Comissão de Farmácia Terapêutica, e padronizo algum item, e eu sei que ele é muito parecido com o outro, que ele é de uma classe muito parecida, ou que tem alguma semelhança tanto de fonética, quanto de grafia, quanto de aparência, eu já estou me responsabilizando desde aí, né, de colocar um produto na nossa instituição. Então, às vezes a gente pensa que é só o produto final, né? Só a dispensação. Na verdade, não é. Ali é só o finalzinho da barreira. Mas a CFT já é um ótimo momento da gente discutir sobre isso. E uma vez que o produto chega aqui, existem milhões de barreiras, né? Que a gente pode contribuir aí para minimizar essa falha, né? Que pode acontecer, que é o nosso famoso queijo suíço. A falha nunca chega no paciente por uma única pessoa, né? É difícil quando a gente, às vezes, vai fazer uma conversa com algum colaborador que cometeu algum erro. Eu tive que fazer, inclusive, na semana passada, a farmacêutica saiu chorando bastante. Eu falei, olha, você não errou sozinho, né? Todo mundo erra, né? Então, tiveram várias oportunidades, né? Da gente pegar este erro, né? Então, uma vez o produto chegando aqui, a gente tem muitas opções, inclusive de guarda, né, de armazenamento desses produtos, que sejam parecidos, que tenham uma grafia diferente. O próprio cadastro contribui muito, né, para a distinção dele, seja em caixa alta, quando a gente está falando de medicamentos muito parecidos. Então, se eu estou falando de cisplatina, carboplatina, eles se parecem bastante, né? Então, se eu leio rápido, a probabilidade de eu pegar algo errado é muito grande, né? A própria identificação de medicamentos de alta vigilância, isso varia muito de lugar para lugar. Não existe uma lista formal mundial no qual se tenha os medicamentos de alta vigilância, são esses. Não tem. Cada instituição faz de um jeito. Não necessariamente aquilo que você coloca como alta vigilância é o que eu coloco. Quanto mais coisa a gente coloca lá, mais banal fica, né? Então, a gente faz muito essa análise e reanálise, A cada ano a gente faz essa análise novamente, porque a gente pode acrescentar ou tirar algum item a depender das nossas próprias notificações. Então, se é algum item que eu não tenho notificação nenhuma, que esse item na nossa instituição ele é mais seguro, ou eu tenho barreiras suficientes para isso, não necessariamente eu tenho que torná-lo alta vigilância, mesmo que essa seja uma recomendação, por exemplo, né? E vice-versa, isso não era algo que me chamava atenção, não era algo que eu tinha tantos eventos, mas aí veio o Covid, aí eu entubei muita gente, de repente eu comecei a ter eventos com medicamentos para intubação, né? Então a gente tem que parar para rever se talvez esses medicamentos não tenham que ter uma atenção melhor, né? Uma dupla checagem, a gente tem artifícios para isso, né? Dentro da própria, não só da farmácia, né? Da própria administração com bipagem. Acho que a bipagem é sempre uma barreira muito efetiva, né? De não só de rastreio, mas de segurança, né? Então, ó, a Mileninha aí, bonitinha. Então, acho que assim, o céu é o limite, né? Existem tanto tecnologias muito duras para isso, quanto barreiras mais simples, né, de cadastro, de treinamento. Esse é um bom momento de sensibilização, de notificação de eventos, de olhar a prescrição ser realizada de uma maneira que identifique, que propicie, né, o colaborador que está na ponta, o técnico da enfermagem, o enfermeiro, a saber o que ele está administrando. Então, existem muitas categorias em cores mesmo. Também é bem questionável, porque cada lugar usa uma cor, e às vezes você trabalha aqui e você trabalha aqui, né? Trabalha lá e trabalha aqui, e aí a pessoa se confunde. Lá é amarelo, aqui é rosa, lá é vermelho, aqui é azul, né? Então,
o ideal é que a gente faça algum identificador que lembre automaticamente o que significa aquilo, né? Então, medicamento autovigilância, geralmente as pessoas colocam em vermelho, mas não necessariamente tem que ser vermelho, né? Alguém coloca em branco leitor. Bom, tem que chamar atenção de alguma maneira, né? Na própria prescrição, se você consegue destacar, se você coloca entre parênteses autovigilância, é uma estratégia que você pode utilizar e não necessariamente ele precisa de grandes recursos, né? Acho que quando a gente chama um convidado assim de um hospital de grande porte, né, como esse, as pessoas tendem a achar que isso é feito aqui com muita moleza porque a gente tem recurso. Não necessariamente, eu estou citando muitas barreiras aqui que não precisam de nada disso. Na verdade, a gente está falando de sensibilização, a gente está falando de cadastro, todo mundo tem um sistema, né? E vocês têm também, porque eu ajudei vocês a construir o sistema, fazer esse pré-cadastro, foi que eu conheci o Marcos. Então, eu acho que tem várias maneiras da gente fazer isso, né? E algumas tecnologias apoiam a gente mesmo, né? Tem muitos dispensários eletrônicos aí que já é linkado com a prescrição, então você só consegue tirar aquilo que está na prescrição, já é uma boa maneira de você não tirar algo diferente, né, do que está prescrito, não se confundir nesse sentido. A gente tem um grande robô aí, aqui na farmácia central, então também é uma automação bem interessante, que quanto mais intervenção humana a gente reduz, melhor é para a segurança, né? Mas, obviamente, que quem produz os itens para colocar na máquina é um ser humano. Então, ainda assim, a gente precisa ter várias barreiras aí, né? E bons treinamentos, né? Com o time. E farmacêutico clínico, né? Eu acho que também é uma ótima barreira de segurança. Muita gente, muita instituição acaba colocando aí o farmacêutico clínico e tendo que provar isso ligado à redução de custos. Não necessariamente a gente reduz um custo de imediato, a gente, na verdade, diminui um custo a longo prazo, né? Na verdade, uma reinternação por uma orientação correta de adesão. Se eu faço já uma triagem aí, olho os medicamentos que têm alguma interferência aí com a função renal ou hepática, eu diminuo a probabilidade desse paciente ter que chegar numa diálise ou uma proporção maior, que aumente a internação, enfim. Então, o ideal é que você trie, né, essa prescrição, que haja um outro olhar, né? Porque pode haver algumas dificuldades, alguns erros, que é normal o ser humano, não só de coisas mais básicas, no sentido de conversão até de unidade, né? Se a gente está falando de um item, sei lá, um meropenem de 1,5 gramas e eu prescrevo 1,5 miligramas, né? Em vez de grama, eu ponho miligrama. Isso pode acontecer, né? E aí a gente está falando de restrição de cadastro também. Se eu colocar em miligrama, eu tenho que, no mínimo, colocar uma conversão correta, né? Além de manuais, guias, treinamentos, eu acho que assim, o céu é o limite para a gente falar de segurança de medicamentos, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de tudo, e todos nós fazemos parte disso, o auxiliar faz parte disso, o farmacêutico, sem dúvidas, né? O enfermeiro, o físio, o nutri, né? Se eu conectar uma equipe de dieta no lugar errado, também é catastrófico, né? Chega a ser catastrófico ao paciente. Então, por isso existem outras barreiras, por isso existe hoje uma equipe de dieta que não conecte em alguns medicamentos, que não conecte em alguma bomba, porque se isso a gente também tem que avaliar, porque, de novo, o erro nunca está numa pessoa só. Se alguém conectou uma equipe de dieta num medicamento e conectou na bomba e ele aceitou, significa que só ali eu já tenho vários problemas, independente do ser humano. Ele me permite conectar. Isso já é um problema sério, né? De novo, volta à questão da padronização, né? Hoje, algumas barreiras se tornaram internacionais mesmo, de tanto que isso já cometeu o paciente, infelizmente, né? E as informações estão aí o tempo inteiro. A gente tem o site da ISMP, né, que tem muitos boletins, eles sempre publicam alguma coisa que a gente precisa realmente estar de olho. Quem trabalha aí com oncologia sabe que um dos grandes eventos catastróficos acaba sendo a administração de vincristina intratecal, por exemplo.
E aí as pessoas perguntam, puxa, mas não tem nada a ver, eu faço isso em bolsa, mas normalmente a vincristina, para um protocolo de hemato, se faz no mesmo dia de uma intratecal. Então, só o fato de eu fazer no mesmo dia e ser o mesmo profissional, eu já estou expondo ele ao risco, né, de fazer uma administração incorreta. E até o tipo de informe que eu coloco. Se eu coloco não fazer intratecal, se eu ler rápido, não parece que é fazer intratecal. Então, o ideal é que eu não coloque esse tipo de informe, que eu coloque a administração apenas intravenosa, alguma coisa nesse sentido, né, para não inferir o colaborador a fazer algo diferente, né? Então, acho que assim, estou aberta à discussão, a tudo que vocês tiverem aí de dúvida, o quanto que eu posso contribuir aí para o crescimento, para esse, né, tema que é tão importante. Acho que é a tendência, né? Todo mundo discute ele, porque ele é uma meta internacional, né? E pelo que eu entendi, vocês estão buscando uma certificação internacional, né? Então, é muito bacana, assim, da gente estar discutindo sobre isso, porque o céu é o limite aí para a criatividade, né? Exatamente. Milena compartilhou com a gente, Lorena, uma colocação bem importante a respeito das cores de sinalização, que você falou que cada hospital utiliza uma forma, e isso poderia contribuir para a confusão do profissional. E isso realmente, por isso que, por exemplo, no nosso hospital, nós utilizamos cores, e todas essas cores elas são em tabelas nos postos de enfermagem, nos setores, para compreender e fazer até mesmo uma dupla checagem do que já é feito na farmácia, né? Porque as barreiras são muito importantes, né? E ele não é internacional, né? Diferente do centro cirúrgico, alguns itens no centro cirúrgico são internacionais, as cores são internacionais, o mundo inteiro utiliza aquelas cores, mas não é o caso de um medicamento de alta vigilância, não é o caso de um medicamento controlado, não é um caso de um medicamento refrigerado, cada um coloca de uma maneira, né? E de fato, é bem importante que a gente não só coloque a cor, que tenha ou algum tipo de símbolo, ou algum tipo de nomenclatura, mas que a gente divulgue ele, né? Porque se a equipe não sabe, dificilmente ele vai conseguir, não vai ser uma barreira, aquilo não vai trazer nada, nenhuma sensação, né? Mais confunde do que traz para ele uma sensação de barreira, né? Aqui a gente tem um símbolo também para risco ocupacional, a gente pouco discute isso, né? Mas é muito importante, se eu estou falando de uma quimioterapia que tem risco aí, né, para o colaborador, um risco ocupacional, como que esse técnico que está fazendo um medicamento numa unidade que não é oncológica, digamos que seja para reumatologia, mas que seja um quimioterápico de toda forma, para que ele entenda de que ele precisa usar EPIs diferentes, que ele precisa ter mais cuidado com isso, e até o próprio paciente, né? Quando vai urinar, até a forma de dar descarga, é tudo diferente. Então, existe um símbolo, né? Aqui a gente fala muito sobre isso. Eu acho que é uma evolução, né? À medida que a gente vai crescendo um pouquinho, a gente vai abrindo um pouquinho mais de espaço para discutir mais fineza, né? Mais miudeza, assim, para coisas que envolvem a todos, né? Eu acho que a Viviane levantou a mão. Pode ficar à vontade, Vivi. Oi, gente. Lorena, eu não sei se, como a gente até conversou um pouquinho antes, né? Já é uma cultura de segurança por ser um hospital até de muitos anos, então isso acaba se estabelecendo. Assim, no caso de um evento adverso, que você falou que teve até que conversar com uma colaboradora, acho que, não sei se foi essa semana ou semana passada, depois que vocês fazem análise de evento adverso, existe alguma ação que vocês pedem para que o colaborador faça para que possa melhorar a segurança do paciente? Então, pensando que não são as pessoas que erram, mas é o processo que às vezes ou não é bem definido, ou não é bem treinado, ou realmente não é seguido, acho que isso é uma coisa que pode acontecer, mas não culpabilizar a pessoa e sim trazer para a instituição. Se você tem, dentro da sua experiência, algum evento adverso que gerou uma ação do colaborador, da pessoa, ou dos colaboradores, para tentar melhorar o processo, ou participar do treinamento, enfim. Se você já teve essa experiência, e se você teve, como é que foi isso, assim,
para o colaborador, para a instituição, enfim, sei lá, se puder trazer um pouquinho disso, eu acho que seria uma troca bacana. Vivi, eu ficaria um dia inteiro só falando disso, porque eu acho que a diferença é exatamente a maneira transparente como a gente lida com a situação, tá? Inclusive de ir no leito, de falar com o paciente, de pedir desculpa, de abrir para a equipe médica, a depender do que aconteceu, né? Se a gente, enfim, o mais importante é a transparência e o plano de ação, de fato. Então, a gente entende o que foi que aconteceu, investiga melhor, né? O Clinton estava conversando comigo, vocês ainda estão no início, né, das notificações, estão sensibilizando para que as pessoas consigam notificar mais, porque notificar é extremamente importante para a gente mudar essa prática. Se alguém não notificasse, eu não saberia do que aconteceu, certamente não falaria com essa colaboradora e certamente não tomaria todas as ações que eu tomei depois disso, porque ninguém fala, né, sobre isso. Então, aqui é bem diferente nesse sentido, porque a cultura justa ela já existe há muitos anos, né? Então, é muito comum, né, notificar, é até difícil de conseguir responder, de tanta notificação que a gente tem. Então, é até um projeto da própria farmácia aqui, que a gente tem feito, de investigar melhor as quase falhas, né? Porque a gente obrigatoriamente tem que responder tudo aquilo que teve dano e tudo aquilo que teve um PDG, né? Um potencial dano grave. Ou as moderadas, depende o nível de que quem resolve ou entende, né, o evento. Mas, sem dúvidas, vou te falar assim que acho que 99% das vezes tem oportunidades, né? Eu poderia citar muitos deles, vou citar uns 2 aqui, né, por exemplo. Manipulação. Quando a gente fala de medicamentos manipulados, a gente tem um convênio com algumas farmácias, né? E normalmente eles vêm nos mesmos potinhos, né? Vem nos mesmos frascos ampola, vem tudo igualzinho. Só que eu tenho 2 coisas diferentes, né? Então, por exemplo, eu tinha um álcool etílico em um e eu tinha um azul de metilene em outra. Só que eram iguais, sem tirar nem pôr. Bom, era uma urgência. Já é um bom momento da gente parar e refletir, porque quando é uma urgência, você libera geralmente sem prescrição. É o que a gente chama no nosso famoso override de um dispensário eletrônico, ou se eu tenho uma satélite, às vezes alguém me pede de boca algo, é um antídoto, né? Então, ok, vamos correndo, eu entrego. Eu não tenho barreira de BIP ali, porque eu não tenho uma prescrição, correto? Eu não consigo vincular. Então, nessa de entregar o azul de metileno, a gente entregou álcool etílico. Eram iguais. E aí, o técnico que foi fazer, na hora que ele aspirou, ele falou, mas o azul de metileno não é azul, gente? E o negócio era transparente. E aí, quando ele falou, olha, tô achando que na hora que ele olhou era álcool. Fato, esse é o fato. Agora a gente tem que fazer todo o desdobramento por cima disso. Então, tá, primeiro, por que o álcool e o azul de metileno estão no mesmo frasco? Estão em frascos muito parecidos. Essa é a primeira tentativa. Eu padronizei isso de um laboratório e eu não parei para pensar que aquilo poderia confundir alguém, porque fisicamente eles eram iguais, né? Segundo, por que eles estavam na mesma gaveta? Eles estavam na mesma gaveta, né? O colaborador que pegou, já não havia uma pressão, então ele não conseguiu fazer uma barreira. Mas a gente orienta que toda vez que sai um medicamento na porta de boca, ele faça um duplo check. Certamente na hora da agonia não se fez, ou se fez, foi muito rápido. E graças a Deus isso não chegou no paciente, porque havia ali um técnico que lembrava que a metileno era azul, né? E não transparente. Então, depois disso, a gente fez uma série de ações. Primeiro, eu preciso ter nessa minha satélite álcool e azul de metileno? Essa é a minha primeira pergunta. Eu não precisava ter de padrão, né? E se eu precisasse, eu não precisaria colocar na mesma gaveta aí, de novo, estou distanciando os itens. Terceiro, eu posso conversar com a farmácia que manipula para tentar diferenciar em cores? A gente fez isso.
E hoje um é amarelo e outra verde. Cada um tem uma cor diferente. Depois que a gente fez esse projeto, isso aconteceu por causa de um quase erro. Não chegou a um erro, o paciente não tomou, graças a Deus, né? Mas poderia ter acontecido. Então, tudo que acontece, e aí por isso é importante a notificação, senão a gente não ia saber nunca. Tudo é notificado. Tudo notificado. Inclusive um problema de planejamento. Se eu planejo errado um item, as pessoas acham que planejamento, logística, tudo tá por fora disso aí, né? Não notifica que for para o paciente. Isso atrasou a terapia do paciente. Ele é uma notificação também. Por que eu planejei errado? Esse item é curva Z? Se ele é curva Z, é porque eu não tinha um estoque de segurança, né? Então, tudo isso é notificado para a gente fazer uma tratativa por cima, né? Então, esse é um dos exemplos, além de muitos dos outros, né, que a gente tem aqui. A gente tem um robô italiano, ele é basicamente italiano e inglês, então você já tem uma dificuldade aí de linguagem para um colaborador que não tem um nível superior, entende? Então, eu não consigo pegar esse cara do mercado, não consigo. Eu tenho que trazer ele e treinar ele aqui. Se ele faz uma produção de uma caixa errada, a probabilidade de ir para o paciente também é muito alta. Então, a gente tem que fazer todo o desdobramento. Será que eu não tenho que traduzir isso? Será que eu não tenho que colocar um alerta dizendo quais são os alarmes? Porque simplesmente aparece um alarme em inglês ou italiano, você sabe o que aquilo significa, correto? Então, quando você também opta por ter uma tecnologia como essa na sua instituição, você tem que também saber e tentar traçar aí todos os pormenores e possíveis riscos que isso pode acontecer, né? Da mesma forma, os dispensários, tubos, pneumáticos e por aí vai. Então, esse é um dos exemplos, mas certamente a gente faz todo esse disclosure, né? Vai analisando tudo isso e chama o colaborador não para... a cultura justa ela não fala isso, né? Ela fala não de culpabilidade, ela fala de responsabilização, é diferente. Eu tenho que dizer que isso aconteceu. Eu tenho que entender o que foi que aconteceu, qual que era o ambiente onde ela estava, o que foi que aconteceu que ela liberou errado essa prescrição, por exemplo, e entender todo o contexto e tentar, ao máximo, introduzir esse colaborador no plano de ação, porque aí faz mais sentido, né? A probabilidade disso dar certo, de fazer sentido não só para a pessoa, mas para o time, é maior. Então, a gente discute isso muito em pit stop, né? A gente tem pit stop semanalmente aqui na farmácia e tem um pit stop junto com a farmácia clínica, que é um pit stop que a gente chama de paciente internado, porque, bom, a farmácia central dispensa o produto, mas o clínico está lá em cima, né? E o paciente está lá também. Então, não tem separação, é a mesma coisa, é a mesma linha de cuidado, né? Então, a gente fala muito disso junto, fala muito de como o clínico lá em cima viu alguma coisa que a gente não viu aqui embaixo, né? E como que a gente pode pensar juntos para fazer um plano de ação que seja melhor, né? Que crie mais barreiras. E a gente já fez muito, muito disso. Lori, a Milena pediu que você falasse um pouco sobre as estratégias para a sensibilização da equipe médica. Falamos muito sobre segurança do processo de medicação envolvendo a farmácia, a equipe de enfermagem, porém ainda há uma resistência grande quando falamos na equipe médica. Que tipo de estratégias pode ser utilizada para sensibilizar essa categoria, além dos ajustes de cadastros de medicamentos que você citou? Excelente pergunta. Esse é um desafio, acho que de todas as instituições, viu? Porque, ó, vou te falar, aqui é um hospital com corpo aberto, né? A gente tem bastante, né? Médico da casa, mas a gente está falando de um corpo aberto de mais de 5.000 médicos. Como que você chega em todos esses profissionais? Correto? Então, eu tenho um médico que não está acostumado com farmacêutico clínico. De repente, aqui isso é completamente habitual. A gente faz isso para 100% das prescrições. E eu vou ligar para ele para tirar uma dúvida de medicamento, entende? Então, tem gente que não gosta disso, não tá afim. Minha ordem é a que vale, e acabou, e ponto final. Eu acho que a estratégia, primeiro, você tem uma direção médica que apoie a segurança, que apoie esse tipo de intervenção, né? Porque se você não tiver lá em cima essa linha de raciocínio, você não consegue ir adiante, correto? Então, se todo mundo achar que o clínico só incomoda, né?
a gente não vai ter clínico, ninguém acredita nele. Na verdade, a gente tem que entender que ele é uma barreira de segurança. Se a alta gestão entende isso, é um pouco mais fácil. A gente tem uma governança médica aqui extremamente parceira da farmácia, de facílimo acesso, né? Que a gente pode abrir, porque a gente está tendo de dificuldade. Então, mesmo que seja uma dificuldade, acho que em todos os lugares, né? Isso não é diferente aqui, pela quantidade de profissionais que a gente tem, é um pouquinho mais aberto nesse sentido por a gente ter esse time de governança muito próximo, né? Além de ter um time do risco também extremamente próximo e parceiro, no qual a gente publica vários boletins, a gente faz pit stops na unidade com o médico lá. Todos os médicos participam? Não, mas minimamente alguns médicos que são daquela unidade, são os responsáveis, talvez o coordenador médico daquela unidade, enfim. Então, quando acontece alguma coisa que destoa muito, a própria equipe intervém nisso. Então, não é sempre fácil, né? A gente tem alguns médicos aqui extremamente difíceis, porque são muito famosos, e é natural, né? É difícil a gente contestar que aquilo ali não está correto, mas eu vou dar um exemplo aqui, para você ver que é um exemplo de persistência e é um exemplo de valorização, tá? Valorização da diretoria da instituição. A gente tem uns prêmios de segurança, né? Que eu acho que é uma boa maneira de sensibilizar, e que vocês perguntaram também. Então, a gente faz premiações mensalmente para aquele colaborador que pegou um erro que poderia ser catastrófico, que poderia ser uma coisa assim, que realmente prejudicasse o paciente, né? E que a gente não desistiu por algum momento no primeiro não que a gente ouviu. Isso de fato aconteceu, havia uma prescrição de um antídoto que não revertia aquele tipo de anticoagulante. E era caríssimo, a gente nem tinha de padrão ele, então o farmacêutico ligou para o médico e falou, olha, doutor, esse antídoto não reverte isso, eu queria entender melhor esse tipo de prescrição. Não é isso mesmo, não é isso mesmo, né? Eu quero assim, eu prescrevia desse jeito. Aí falou, olha, não estou confortável, Ligou para a coordenadora da clínica, e aí ela ligou de novo, falou, não é assim, eu quero dessa forma, ele reverte assim e pronto. Não estamos confortáveis ainda assim, vamos ligar para a governança. E assim a gente pegou para o gerente da governança médica e realmente não era nada daquilo. Ele ligou para ela, de médico para médico, talvez fique um pouquinho mais... É diferente, né? E aí, de fato, não foi prescrito aquilo, foi suspenso. E esse farmacêutico clínico ganhou uma premiação do nosso diretor-geral, do nosso CEO, né? De parabéns, você foi até o fim com essa intervenção, que foi um sucesso, né? Mesmo que a princípio ele tenha recebido um não, logo de cara isso acontece com muitos de nós, né? Principalmente quem atua aí na farmácia clínica, quantas vezes já se ouviu aí um não se meta, a pressão é minha, né? Mas eu acho que é isso, a cultura da instituição é essa, a gente respira isso todos os dias, então isso não se posterga por muito tempo. Eu acho que é mudando aos pouquinhos, sabe, Mia? É mudança de cultura, é mudança de cima para baixo, porque se a gente não acreditar nisso, ninguém da ponta vai acreditar também. Então, e mudança de cultura não se faz da noite para o dia, mudança de cultura é uma coisa que a gente sensibiliza, sempre sensibiliza durante muito tempo, a gente está falando de uma instituição de 100 anos, centenária, a gente fala disso há muito tempo, né? Então, tenho certeza que vocês vão chegar lá, sensibilizando mesmo o time. E eu fico muito feliz em ouvir esse relato. A Viviane também colocou aqui no grupo, no chat, né? Magda e Ravena fizeram, cada uma fez uma pergunta. Eu vou ler primeiro a de Magda, tá? E depois eu leio a de Ravena. Magda perguntou se gostaria de saber quais serviços do farmacêutico você considera indispensáveis na promoção da segurança do paciente e como vocês monitoram o impacto positivo desse serviço. Perfeito. Olha, o farmacêutico clínico ele tem uma possibilidade imensa de atuação, né? E obviamente que você pode fazer isso agregando mais valor à medida que você tem, talvez, um dimensionamento adequado, né, dele com o tipo de paciente. É um paciente crítico, é um paciente não crítico, é um paciente ambulatório, né? Eu acho que, assim, a triagem da prescrição, ela é primeira... Se você não tem um clínico e você conseguiu um deles,
que seja triando a prescrição. Porque é um mundo de possibilidades e a gente, quando canaliza isso num profissional, a gente vê o quanto de erro a gente pega, né? Seja de diluição, flebite, reação, o paciente é alérgico àquilo, tá escrito em algum lugar e ninguém se ligou, né? A gente pega isso. Algo que precisa ser ajustado por função renal. Que o paciente toma uma diálise e precisa fazer uma dose de reforço depois, né? Isso o clínico pega, né? E muitas vezes o médico não se liga nisso, porque é um detalhe, né? A gente está falando de medicamentos aí que tem nível sérico, então se a gente fala de vancocinemia e a gente tem uma possibilidade de fazer isso a nível de laboratório, né? Não é todo lugar que tem, mas alguns medicamentos precisam disso. A gente que tem um olhar muito para isso, né? Antimicrobianos também, se a gente sai usando à torta e à direita medicamentos com um espectro maior e que tenha uma potência aí maior, a gente já dá um tiro de canhão logo de início, e aí a gente começa a formar uma cultura dos próprios micro-organismos diferentes dentro da nossa instituição, né? Então, tem que ter parceria com o CCIH também. Eu acho que, assim, principalmente falando, o monitoramento de prescrições. Isso você pode fazer no próprio sistema. Se você fizer, isso aqui foi uma intervenção, e essa intervenção foi relacionada à dose, essa intervenção foi relacionada à diluição, é uma maneira de você estratificar um indicador, por exemplo, né? Se a gente começar do nada. Alta, admissão, entrevista farmacêutica, reconciliação medicamentosa, o paciente toma já aquilo em casa, e ele trouxe, inclusive, os medicamentos dele, né? Então, aí também varia de política para política. Cada instituição tem a sua, né? Eu vou validar tudo ou não? Ele vai usar o meu, né? Mas eu tenho, mas depende. Cada instituição tem sua política. Acho que quimioterápico também, muito de orientação, porque a gente percebe muito mal-estar aí, né? Na tomada aí dos medicamentos. E a gente pode contribuir muito, né? Se a gente recomenda tomar junto aos alimentos ou sem os alimentos, que distancie um pouco, que tome à noite, ou que tome de manhã, ou que tente espaçar porque me dá insônia. Tem um mundo de possibilidades que a gente que conhece um pouquinho mais o detalhe, né, da farmacocinética, da coisa, consegue contribuir um pouco mais. A gente está aqui para contribuir, é para fazer junto, não é para fazer fora do médico, né? É para fazer com ele, né? Inclusive, alguns ajustes aqui é feito por total autonomia do farmacêutico. Eu não preciso falar com ele. Eu não preciso ligar para ele para fazer algumas intervenções. Eu posso trocar automaticamente, né? Mas também é a mesma coisa. Também vem depois de um tempo. Isso também é uma maneira já de sensibilização do médico, entende? Uhum. Ele sabe que eu posso trocar aquilo se eu precisar, né? Se eu quiser adequar nesse sentido. Então, é uma maneira de começar, né? Talvez aí, o clínico. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim. Vou ler a de Ravena. Sobre a atuação da farmacovigilância com relação às estratégias adotadas para identificação e investigação de RAM, além das notificações que já foram abordadas. Ela queria que você falasse um pouco sobre a atuação da farmacovigilância. Uhum. A gente tem um setor chamado NATEF, né? Que é Núcleo de Apoio Técnico e Ensino Farmacêutico. Lá a gente divide em medicamentos, um profissional que fica só com medicamentos, um que fica só com materiais e um que fica com educação, né? E é ali que se canaliza, né? É como se fosse um SIM, né? Que é mais famoso, talvez. Um centro de informação de medicamentos. Então, é muito forte, né? Na verdade, as reações, elas já são notificadas pelo próprio profissional, né? Não só o farmacêutico, ele é multi. O médico notifica, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Então, para quem começa, a busca ativa é excelente, né? Para quem não sabe de onde partir, algumas palavras-chave, isso tem várias inteligências aí artificiais que já apoiam nisso, né? Que olham algumas palavras, rush, prurido, já vai olhando algumas coisas, acho que vocês têm alguma coisa nesse sentido, né? E já apoiam, né? Para ele não ficar caçando o item aí. Mas o clínico também, mesma coisa do dimensionamento. Se você tem um dimensionamento adequado, você tem um clínico talvez para cada unidade, eu consigo olhar esse paciente do início ao fim, ele inteiro, né? Não só a prescrição. Eu olho ele, né? Eu falo com ele, eu entrevisto ele, eu dou orientação de alta para ele. Eu sei o que ele tem alergia, eu sei o que ele pode
ter tido de reação, enfim. Então, e se ele teve alguma reação, e se ele está internando de novo, e é o mesmo clínico, ele já sabe mais ou menos, né, como manejar. Oncologia tem muito isso, né, tem muita reação. Se eu preciso fazer uma dessensibilização desse medicamento, porque ele consegue tolerar o medicamento, mas talvez eu tenha que diluir mais, talvez eu tenha que fazer eles em doses menores primeiro, para depois chegar na dose cheia. Enfim, tem milhões de estratégias para isso, né? Então, a gente notifica bastante, isso não é só do farmacêutico, e a gente também tem um procedimento de novos medicamentos, né? Então, alguns medicamentos que entram pela CFT logo de início, além de medicamentos muito novos aqui no Brasil, a gente faz um rastreio dele durante alguns meses, exatamente para ver esse tipo de reação. Ele praticamente não tem notificação no Brasil, né? Então, a gente, enquanto instituição de saúde e de notificação, né, para a vigilância, também consegue contribuir isso de forma melhor. Não sei se eu também respondi a pergunta. Muito bacana. A Milena perguntou, gostaria que você falasse um pouco sobre a comunicação dos eventos adversos aos familiares e como é a recepção dos mesmos a partir dessa comunicação. Acredito que, por ter um público bem distinto, deve haver uma diferença para as demais instituições, especialmente as públicas, como a que atua a HU. Vamos lá. Só fazendo perguntas difíceis aí para mim. Ô, Mi, seguinte, aqui, a depender do evento, se o evento for catastrófico, se for um evento grave, o profissional que vai falar com a equipe é um pouquinho diferente, tá? Geralmente é a alta governança ou a própria gerência e diretoria do risco, né? Porque existe técnica para você fazer esse tipo de abordagem e ela é muito delicada e independente da pessoa que faça, vai ser ruim, né? Mas mesmo sendo ruim, é melhor que a gente faça do que a gente não faça, né? Do que a gente cubra, né? Esse tipo de situação que aconteceu, né? E vou te falar, assim, existem vários estudos que falam que mesmo você fazendo o enfrentamento, mesmo você abrindo com total transparência o que foi que aconteceu, existem menos processos na instituição se você abre e fala de forma transparente, porque no final, o objetivo é, primeiro, ser transparente, dizer exatamente o que foi que aconteceu, fazer um plano de ação, já mostrar para o paciente ou para o familiar, no caso se for um catastrófico, o que foi que aconteceu, quais são as nossas medidas, quais são os nossos planos de ação, o nosso compromisso para com a família e para com qualquer outro paciente que venha a essa instituição que possa passar pelo mesmo problema, né? Então, a gente tem um setor chamado Escritório da Experiência do Paciente, e a gente envolve muito eles nisso, porque eles constroem conosco estes protocolos, eles constroem conosco essas barreiras, né? Então, se a gente, por algum momento, não deu ouvidos ao que ele falou, talvez a gente tenha que pensar numa maneira de ouvir melhor esse paciente, esse familiar, que às vezes está angustiado, não sabe direito como abordar e a gente ignora. Mas o que ele está falando tem total sentido, principalmente quando a gente fala de pediatria, ninguém conhece melhor a criança do que a mãe dele, né? Do que o familiar. Então, aí a gente está achando que está tudo bem, está tudo normal, porque ele trata de milhões delas. E o público, me acredite, é muito pior, porque é um público de juiz, é um público de diretores médicos, de altíssimo nível, que poderia acabar com a imagem da instituição do ponto de vista de mídia, de justiça, de tudo mais. Então, a transparência é sempre o melhor caminho, mesmo que isso tenha sido catastrófico, e englobar o paciente ou o familiar nesta decisão e mostrar as cartas na mesa e o que foi que aconteceu, a nossa responsabilidade. Isso é extremamente comum da gente subir qualquer erro, qualquer atraso de medicamento. Eu cansei de subir. Atrasou algum medicamento porque de alguma maneira ele não estava lá no dispensário eletrônico. Por que ele não estava no dispensário eletrônico? Porque o saldo estava furado, porque o saldo estava furado, e aí você vai, né? Mas o paciente estava com dor e era um tramal, digamos. Eu subo, vou no leito e falo: sou Lorena, sou coordenadora da farmácia, eu vim aqui entender o que foi que aconteceu, já dou o plano de ação, vou ouvir ele. Eles são extremamente gratos só por a gente ter ido lá dar uma satisfação. Uma satisfação. Então,
É fácil fazer essa conversa? Não, é dificílima, é horrível, a gente se sente mal. Né? Porque a gente não queria causar, ninguém vem trabalhar, gente, para matar um ser humano, ninguém vem fazer isso, né? Numa instituição de saúde. A gente erra porque errar humano, porque aconteceu milhões de problemas, porque uma cascata de erros, a barreira não foi efetiva. Aconteceram alguns problemas que, infelizmente, pode ter culminado numa situação como essa. Mas se eu puder dar uma dica de fazer ou não fazer, faça, né? Mas treine isso. Faça de uma maneira delicada, de uma maneira que acolha, de uma maneira que tenha compaixão, empatia, mas também dando uma solução. Você não vai lá para dar um problema para o paciente, você vai lá para dar uma sugestão, uma solução e pedir a ajuda dele, que ele contribua também para que o próximo paciente não venha a ter esse mesmo tipo de evento. Oi, Pablo. Acho que o Pablo levantou a mão antes e ele tá com a mão levantada. Pode ficar à vontade de fazer sua pergunta. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lorena. Boa. Eu já ouvi falar muito do seu trabalho e, assim, hoje, quando eu vi que você estaria dando essa palestra, eu corri para poder ouvir e escutar, né? Porque eu sou estudante da UFS, não sou profissional ainda, futuro profissional. Sou estudante da Universidade Federal daqui. E aí eu disse, meu Deus, eu preciso correr, porque eu já ouvi falar de você em outras palestras e estou aqui. Oh, que legal, que honra. Então, qual foi a minha pergunta para você? Deixa eu ver aqui, viu, que eu estava anotando. Eu queria saber um pouco de você em relação ao gerenciamento de riscos na pandemia, né? Como foi, porque eu acredito assim, tem uns pacientes que estão ali doentes por outras doenças, né? E os pacientes que estão doentes ali pelo Covid, né? Então, eu acredito que foi bastante difícil para gerenciar esse risco. E uma outra coisa também que eu queria fazer um comentário é referente a essa questão da equipe multiprofissional, né? Isso acontece muito comigo em estudante. Eu sou estudante de farmácia, né? E eu tenho colegas estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, e essa comunicação é bastante necessária entre a gente, porque eu faço alguns trabalhos na universidade com pacientes, e mesmo sendo estudante, às vezes tem essa questão de ego, sabe? E aí a gente precisa, para a equipe, sentar e conversar o que foi que aconteceu ali, com erro que pode ter acontecido ali, né? Então, até mesmo mas acredito que isso vai mudar, é um papel aí, como você estava abordando, é um papel de formiga mesmo, né? Isso já está acontecendo porque os profissionais, né, pelo menos os estudantes, já estão envolvidos entre si, né? Do estudante de medicina ouvir o estudante de farmácia, de ouvir o de enfermagem, e assim, cada um ouvindo porque o que melhora é a segurança do paciente, né? Isso é legal para o paciente. Então, a minha pergunta foi essa. Muito obrigado, estou muito feliz de poder te ouvir finalmente hoje. Oh, que honra, hein, Pablo? Obrigada pelas palavras. Vamos lá, é um desafio aí, né? Vamos começar pela última. Eu acho que isso que você trouxe é muito verdade. A gente está falando de ego, e ego tem em qualquer profissional, qualquer ser humano, né? Mas quando a gente fala de um profissional que sempre dá a cartada final, há ali um sentimento de contestação da minha conduta, né? E não é, na verdade, não é isso que a gente está querendo trazer, né? A gente está querendo contribuir para a segurança dele, né? Eu acho que isso tem mudado muito, muito, porque a gente está falando de gerações diferentes e que tem outro modelo de aprendizagem, né? Então, antigamente, primeiro que o profissional farmacêutico no hospital já era bem raro, né? Esqueça clínico, não existia isso naquela época. Então, quando você começa a ter uma farmácia clínica implantar, é uma mudança de paradigma, de cultura, né? Hoje, os residentes já são criados desta forma. A gente já faz uma residência médica, mas uma residência multiprofissional. E na unidade está todo mundo junto, né? Então, não tem como esse tutor médico também tentar fugir um pouco de algo que chegou para ficar, né? Não, a gente não vai sair daqui.
Então, a gente já ocupou esse espaço, agora é só fazer melhor. E quando a gente faz bem feito e que ele vê o benefício, que inclusive, graças a Deus, alguém está olhando para isso, porque eu não teria tempo de olhar esse tipo de detalhe, né? Qual é o médico que olha interação medicamentosa, gente? Não tem nem tempo para isso. Né? Então, se a gente não olha e pede ou para passar, ou dá uma outra sugestão, né? Ou fala de uma diluição diferente, olha, esse paciente está com insuficiência cardíaca, ele precisa enxugar um pouquinho mais. E eu sei que eu posso fazer isso com segurança, sem causar flebitineira, dependendo do meu tipo de acesso. Então, se eu posso contribuir desta forma, se eu posso olhar o exame para ele, se eu posso já sugerir uma alteração, não tem profissional que não goste disso, mas ele precisa ter e estabelecer uma relação de confiança com o farmacêutico. Então, aí também vem um pouco da gente, né? Eu sei que a gente não foi... a faculdade não dá para a gente, né, esse tipo de habilidade. Até porque a gente tem uma formação extremamente generalista, então a gente não sai preparado para esse tipo de abordagem. Não sai, né? Primeiro, a gente não sai nem sabendo muito da prática. A gente sai sabendo farmacologia, a teoria. A prática é muito diferente do livro. E existem milhões de pacientes com milhões de condições e cada medicamento em determinado paciente pode ter uma condição completamente diferente, né? Então, assim, tentar, não desistir, fazer esse tipo de intervenção. E assim como aconteceu com esse farmacêutico, por exemplo, que quebrou essa barreira e ganhou o prêmio, é mais ou menos o que a gente tem que fazer todos os dias, né? E tudo bem, a gente vai errar, a gente vai ouvir. Eu já ouvi muito, a Mi sabe disso. Eu já fiquei arrasada com alguma intervenção que eu fiz que foi completamente sem sentido. Completamente sem sentido. Eu fiz uma intervenção equivocada, eu não sabia a fundo daquela condição. E é óbvio que isso também nos traz um certo incômodo, mas o incômodo ele tem que ser para você fazer a mudança, para você estudar mais, para você se especializar melhor, né? Então, se você quer ser um farmacêutico intensivista, faça uma pós, faça uma residência nisso, porque você vai viver todos os dias aquilo. Então, eu acho que a mudança tem acontecido naturalmente por uma diferença de geração, né? Por uma abertura de geração, não é mais um profissional mais antigo, que é dono daquele livro, que publicou aquele... Não é mais assim, né? E isso também está com a gente. Se a gente fizer um monte de intervenção bobeira, aí vai cair completamente no descrédito um serviço por causa de uma pessoa. Né? Então, a gente, como gestor, também tem que saber fazer essa triagem, essa gestão de talentos que a gente chama, porque às vezes é um talento que não serve para aquilo, é um talento que serve para manipulação, é um talento que serve para ficar aquele farmácia central ou para qualquer outra coisa, né? Então, e que dê tempo dele se especializar para talvez entrar aí numa coisa que ele gosta de fazer, mas que talvez nesse momento seja melhor ele ficar um pouquinho de stand-by aprendendo, né? E aí, a depender da instituição, a própria instituição banca isso, gente. A gente cansa da bolsa de pós-graduação aqui, de congressos, enfim, porque é uma via de mão dupla, né? Quando você investe em alguém, isso também retorna para ti, né? Com relação ao Covid, eu acho que houveram aí... A gente teve que se reinventar bastante, né? Por uma série de fatores. A gente não estava preparado para isso, a gente não sabia o que o paciente ia utilizar, a gente não sabia o quão urgente ia ser aquelas coisas, a gente não sabia, até do ponto de vista de planejamento, que tudo aquilo ia acabar e que a gente ia comprar por um preço estrondoso, um item que a gente compra infinitamente mais barato, 7, 10 vezes mais barato do que a gente compra. Tem dinheiro para tudo isso? Alguns lugares não, né? Então, o farmacêutico teve muita oportunidade aí, te falo, porque assim, a gente tem uma área limpa, não é todo lugar que tem, mas quem tem se reinventou nesse sentido, não só para a gente, e eu falo não só de contato com o paciente, o clínico também teve que se reinventar, né? Talvez o contato tenha que ser por telefone agora, talvez eu não consiga entrar em todos os leitos, eu estou expondo a minha equipe e no final das contas, eu tinha tanta gente já testado que eu não conseguia tocar uma rotina, né? Então, talvez a gente tenha que se resguardar, para os pit stops, encerra a reunião, não tem mais, a gente vai ter que fazer, talvez, por reuniões online, como a gente está fazendo aqui. Quando que eu conseguiria fazer hoje uma apresentação nesse sentido, falar com vocês tão próximo,
se não fosse a tecnologia, né? Então, a mesma coisa no planejamento, talvez a gente tenha que substituir uma coisa por outra. Eu consegui comprar midazolam de uma concentração, eu não consigo comprar da outra. Então, se o farmacêutico não souber fazer essa conta, vai ser um show de horror. Aí sim eu exponho o paciente a um risco, né? Se eu tenho uma área limpa e posso manipular para estender minha estabilidade, eu vou fazer isso, porque senão eu vou perder tudo. Então, fizemos isso, a gente investiu em muito material de transferência para aumentar a estabilidade aí, para conseguir contemplar mais pacientes com os poucos frascos que eu tinha de alguma coisa, né? Eu acho que são algumas estratégias, né, que a gente pode fazer, e criatividade, céu é o limite, sabe? Tem um mundo de possibilidades, tá? Eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo. Tudo bem, o que eu faço? Né? Montagem de carrinho de parada. Nossa Senhora, eu nunca saí tanto carrinho de parada na minha vida. Eu nunca montei tanta maleta de via aérea difícil na minha vida, né? Eu sei de qual é salteado, tudo que tem dentro da maleta, porque eu montei tantas que eu já sei como funciona, né? E é importante o farmacêutico conhecer de material. O farmacêutico não conhece de material, gente. A gente precisa conhecer disso até para a gente propor alguma coisa, né? Não tenho isso, mas tenho aquilo. O que eu, né? Eu preciso passar um ECMO. Puxa, o ECMO é caríssimo. E, às vezes eu não tenho um dilatador. Tá, mas eu não tenho um dilatador, mas eu tenho um material que tem um dilatador dentro e é bem parecido. Será que não dá? Tudo deu para fazer, a gente contornou aí com conhecimento, com criatividade, arregaçando as mangas e não se deixando abater por algo que era um cenário mundial, né? Então, como que a gente vai sobreviver nesse sentido? Como que a gente pode se ajudar? É banco de horas, é hora extra, e aí, obviamente, que a gente tem que linkar isso com a gestão, o que dá ou não dá para fazer, mas a gente, de fato, teve aí muita criatividade para contornar essa situação, e a gente sabe muito bem, viu? Modéstia à parte. Com certeza. Emília, a nossa enfermeira da qualidade, levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta, Emília? Fica à vontade. Sim, sim. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Catarina, tudo bem? Eu sou a Emília, eu sou a enfermeira que está hoje na frente da gestão de risco do Hospital Primavera. Primeiro, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Eu acho que foi super enriquecedor. Eu já levantei aqui minha mãozinha para falar pela quantidade de perguntas que eu estou vendo no chat. Todo mundo quer participar, todo mundo quer ouvir, todo mundo tem uma dúvida. Eu estou vendo aqui que nosso tempo está acabando e eu não poderia deixar de te agradecer. É Marcos que fez a sua indicação, eu e Clinton. A gente fez essa interação com você e eu estou super encantada com sua palestra, super encantada com esse bate-papo. Eu acho que foi muito enriquecedor. Enquanto gestão de risco, me abriu várias ideias. Eu estou aqui o tempo todo anotando coisas, porque eu acho que é importante isso. A gente ouve o outro, a gente ouve outras realidades e a gente percebe o quanto a gente tem aí ainda para caminhar e o quanto também, né, Clinton, a gente está aí no caminho certo. Clinton é super parceiro, a equipe dele é maravilhosa. Ravena, que já perguntou aqui sobre farmacovigilância, ela contribui muito, ela é apaixonada por farmacovigilância. E treinamento em loco que a gente acabou de fazer, eu aprendi, tive a oportunidade de aprender muita coisa com ela. Então, assim, é uma equipe muito preparada, que topa tudo, e eu estou muito feliz com essa troca mesmo de experiência. Lorena, muitíssimo obrigada. Eu acho que, enquanto enfermeira que está coordenando essa parte, eu fico muito feliz de ver essa interação, de ver a gente discutindo, de ver essa maturidade que a gente está tendo, de começar a falar sobre erros, sobre notificações. E quando eu comecei, a gente colocou uma meta, tem pouco tempo que eu entrei no Primavera, mas a gente colocou uma meta de 450 notificações no mês. E esse mês a gente ultrapassou 700 notificações. Eu acho que isso é um símbolo da maturidade que a gente está tendo, de trazer outras pessoas para discutir as realidades também. Então, eu só quero te agradecer. E, para fechar, eu quero fazer minha pergunta, tomara que dê tempo você responder, que é, se você faz essa interação de processo com os outros setores, que é uma coisa que a gente está fazendo muito, Clinton é muito maduro nessa parte de fazer interação com as coordenações da UTI, do internamento, sempre que acontece algum erro, algum evento, e a gente está percebendo o quanto está sendo enriquecedor para a gente, e para a instituição, de fato. Então, se você faz essa interação, e qual é a dica que você dá para a gente fazer de maneira correta, de maneira assertiva? Então, o que é que você deixa para a gente? E muito, muito obrigada, viu, pela contribuição.
Por nada, foi um prazer. Eu vi que tem muitas perguntas aí, a gente pode, depois, Clinton, responder algumas delas. Alguns dados confidenciais, infelizmente, eu não posso divulgar tantos, né? Peço, obviamente, essa compreensão, a gente tem uma política de compliance realmente muito forte, mas nada que um bate-papo, né, a gente não possa fazer uma contribuição, eu não aprendi isso só aqui, né? Eu tenho uma história antes disso. E agradeço muito. Eu acho que esse é um momento de sensibilização. Eu acho que vocês estão no caminho certo. 750 notificações é excelente. A gente sabe que o problema não é não ter o evento, não ter o dano, não ter o problema. A gente tem o problema é que a gente não fala sobre ele, né? De maneira aberta, a gente não fala sobre ele com medo, né, de ser talvez punido, de como isso vai se dar, né, de desfecho. Então, acho que muito parabéns, assim, vocês estão super no caminho certo. Você falou uma palavra internamento, e aí meus olhinhos brilharam aqui, porque a gente fala muito isso no Nordeste, e aqui em São Paulo ninguém fala internamento, fala internação. Quando eu falava internamento aqui, ninguém falava comigo, mas internamento, o que é isso? E aí eu falei, internação, internamento, sei lá, eu falo assim, né? Então, só uma graça mesmo, porque eu achei bonitinho você falando. E me remeteu aí meu Nordeste, porque eu sou de Salvador, né? Eu acho que, assim, a gente tem muita interação com muitas... que é muito multi, né? A gente nasceu multi, é multi demais, assim. Eu acho que uma coisa que propiciou muito isso, sabe o que foi? A gente tem hoje uma diretoria assistencial. Não é uma diretoria de farmácia, não é uma diretoria... A farmácia não é mais logística há algum tempo aqui, o que eu acho que já é um primeiro passo para essa mudança, tá? Porque a farmácia não é só compra de prego, não é almoxarifado, não é... A farmácia é assistencial, ela assiste o paciente, né? Então, a gente separou os mundos, planejamento, compras, logística, recebimento, tudo isso é de uma outra diretoria, é uma outra gestão, né? Farmácia clínica, satélites, isso sim é assistência. Então, uma diretoria que é assistencial, que engloba enfermagem, nutri, psicólogo, físio, farmácia, já normalmente propicia a esta interação, né? Fisicamente falando, as gerentes ficam no mesmo lugar, gerentes multi, então isso também facilita a comunicação, facilita eu pegar aquele estalo ali de que alguém da física está fazendo alguma coisa ali que talvez eu possa contribuir, né? E a gente tem muitas reuniões, né, para isso. Nos próprios comitês, a gente já é multi por natureza. O comitê de terapia medicamentosa é um comitê que fala sobre risco, né, sobre qualidade. E nós fazemos muito juntos, muito juntos. É uma enfermeira da qualidade que faz isso com a farmácia, né, do risco, com a farmácia. Então, a gente toca muita coisa junto, muitos boletins que a gente publica junto com desenvolvimento de enfermagem, por exemplo, porque é uma boa prática para qualquer lugar, né? Qualquer profissão. Então, eu acho que essas reuniões, esses pit stops multi já dá um bom... É uma maneira de você entrar, sabe? De você se introduzir nesse universo. Os protocolos também, porque o protocolo... também com a equipe médica aí que Mila falou, né? O protocolo, ele é médico, mas ele é multi. Então, se eu tenho um representante da farmácia naquele protocolo e eu realmente sou membro ativo dele e falo coisas que agregam valor a ele, eu começo a ser visto de uma maneira diferente, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que o farmacêutico faz, o que ele pode contribuir ali. E quando a gente abre esse universo, a gente está falando de um protocolo de TEV. Bom, eu consigo intervenir nisso aquilo. Eu tenho uma árvore de risco, eu faço toda a avaliação do paciente, eu vejo se ele é alto, médio ou baixo risco, eu faço uma intervenção ou medicamentosa, ou elástica, ou de, enfim, de compressão, ou de andar, ou enfim. O farmacêutico faz isso, né? Então, bom, talvez eu não conhecesse esse profissional. Hoje já é tão diferente que se a gente diminui o indicador de alguma maneira, eles perguntam, farmácia, vocês não estão fazendo intervenção não direito? Porque vocês faziam melhor do que vocês fazem hoje. Então, é diferente. Hoje a gente não precisa provar que a gente está ali para ser membro ativo. E sim, a gente é cobrado se a gente não faz da maneira como a gente já chegou algum dia, sabe? Então, protocolo é uma maneira de entrar, pit stop é uma maneira de entrar, discutir caso do paciente é uma maneira de entrar, fazer ter uma diretoria que é única, multi, é uma maneira da gente entrar, além
da comunicação, né? Quanto mais aberto a gente é para ouvir o cliente, e o cliente da farmácia muitas vezes é um enfermeiro. O cliente da farmácia é um físio, não é assim, farmácia contra enfermagem. Tem muito isso, né? Farmácia contra enfermagem. Não é isso, a gente tem que ouvir. Qual que é o problema? Eu cansei de ir nas rondas, eu faço ronda. Eu subo na unidade, eu quero ouvir o cliente, eu quero ouvir o preparador. O que aconteceu? Por que isso aqui não está no Pix? Por que isso aqui não veio no tubo? Porque eu quero ouvir ele, porque quem está sentindo a dor é ele, porque o paciente está gritando com ele, não é comigo, né? E ele está gritando comigo. Então, eu preciso entender o que foi que aconteceu para eu conseguir melhorar isso, né? A minha relação com ele. E, de verdade, é a mesma situação do disclosure lá para o paciente que tem algum evento, é o mínimo de compromisso do setor com o cliente. Então, eu tenho que ir lá e falar, olha, de fato, nós erramos nisso, estamos comprometidos nisso, nosso plano de ação é esse, até tal mês, eu espero que isso tenha sido resolvido. É uma maneira de estabelecer esse vínculo, né? Porque se você fala e eu não resolvo sua vida, e eu não ligo, não dou importância àquilo que você fala, ninguém vai falar com você de novo. Né? Talvez fale com o coordenador, porque você é o coordenador daqui, mas não é exatamente... não deveria ser assim, né? Eu não trabalho com uma gestão centralizadora, não mesmo, porque eu não dou conta, é muita gente. Aqui farmácia central, etiquetagem e pronto atendimento, fora todo o time de Pix que eu tenho, é muita gente. Então, se eu não fizer uma gestão participativa, se eu não fizer uma gestão de empoderamento, que eles subam e vão lá resolver a vida do paciente, a gente não cria essa cultura, esse vínculo, né? Então, muitas vezes as pessoas estão falando, são 27 dispensários e uma supply. Como que eu vou estar em 20? Não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas tem um cliente que está ligando incessantemente. Fulano, vai lá, suba lá e veja o que ele está falando, porque às vezes ele não está conseguindo traduzir no telefone o que ele está dizendo. E ele está ficando cada vez mais nervoso, porque ele não está entendendo o que a gente não está entendendo o que ele quer, e ele não consegue traduzir, né? Então, nada melhor do que subir, do que falar, do que acalmar, falar, eu estou aqui ouvindo você, eu estou interessada no que você está me dizendo, né? Eu acho que isso para tudo, não só para o risco, mas para tudo que a gente faça. A gente, de fato, tem que se importar genuinamente com as coisas. Não é só porque aquilo pode dar uma notificação contra mim. Não, eu tenho que me importar genuinamente com aquilo, porque senão não fideliza, não cria relação, você não estabelece, né, uma confiança, enfim. São maneiras, talvez, de começar a entrar, se a gente não tem esse caminho. Mas uma vez você dentro dele, mantenha, porque pior vai ser se alguém tiver uma barreira e você não conseguir seguir adiante, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu acho que o objetivo de toda essa conversa era, de fato, ter deixado uma pulguinha aí, Emília. Como você falou, olha, estou com várias ideias, né? Estou pensando em algumas coisas. Se eu conseguir deixar uma pulguinha aí para alguém, eu acho que já fiz meu papel aí enquanto farmacêutica, né? Nessa comunidade. Então, estou super aberta aí, que vocês precisarem de mim, meu LinkedIn tá aí, se vocês quiserem, Lorena Guimarães, tá? É o meu nome, né, que tá na divulgação aí do cartaz. Me manda mensagem, eu vou responder com todo prazer, estou super à disposição, tenho um carinho muito grande por vocês, né, pelo Nordeste de uma maneira geral, foi onde eu nasci, eu me estabeleci, eu me formei, né, eu aprendi, eu dei meus primeiros passos aí em instituições públicas, eu não fui toda a vida de uma instituição tão grande, né, isso é muito bom também para a gente aprender a ter humildade com as coisas e reconhecer da onde eu já vim, sabe? Muita gente que cresce aqui, nasce aqui, cresce aqui, e fala assim, isso aqui é horrível, isso aqui é difícil, você não sabe o que é lugar ruim. Você não sabe o que é lugar, você não sabe o que é passar por problemas, né? Não conseguir ser ouvida, não conseguir falar com ninguém, não conseguir resolver o problema, né? Então, foi aí que eu vim, eu me dediquei aí muito nos estudos, fiz um grande investimento, né, da profissão, né? Quis vir fazer uma pós aqui em São Paulo, e aí que me abriu todos os caminhos. Obviamente que não é só fazer uma pós, para fazer uma pós, você tem que se dedicar nisso, você tem que se posicionar, né? Você tem que dizer o quanto você está interessado, e aí o céu é o limite, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu entrei como júnior na oncologia, fui para a UTI, virei pleno, sênior lá, e agora sou coordenadora em tão pouco tempo. Isso é mais para tentar inspirar vocês, de vocês entenderem de que o céu é o limite. A gente pode ir para qualquer lugar onde a gente quiser,
independente do lugar onde a gente nasce, independente da formação que a gente teve, né? Eu acho que é uma questão de força de vontade, de estudo, de mente aberta, de ouvir, de aproveitar momentos como esse, né? De ouvir algum profissional que conseguiu chegar num lugar bacana, né? E eu estou longe aí de ser uma grande referência, eu tenho uma contribuição aí pequena, né? Nessa comunidade, com grandes mestres aí que eu aprendi tanto. Então, acho que consegui cumprir aí essa missão e espero ter contribuído aí um pouquinho na formação profissional de vocês. Muito, Lorena. Aproveitando só a fala de Emília em relação à contribuição, é muito importante você trazer a maturidade que vocês têm em relação aos processos da gestão de processo e risco, e como vocês abordam a notificação. Fiquei muito feliz quando você falou do caso do farmacêutico também, dele não ter desistido, ter se empoderado em relação ao que ele tem de conhecimento. Eu acho que esse é o caminho mesmo. E agradecer, porque você é uma farmacêutica que inspira, né? Eu fico extremamente feliz quando eu vejo um outro colega da mesma profissão que sai do Nordeste, que cresce, que busca crescer. Muito feliz mesmo. Quando formei, foi o primeiro trabalho. Entrei como júnior também, depois para sênior, e hoje sou coordenador, tão jovem também. Então, é muito gratificante, a gente fica muito feliz com a nossa história. Estou muito feliz com a participação de todo mundo, muitas mensagens no chat aqui. Acho que não vai dar para responder todos, que são muitas. Mas eu acho que esse momento foi muito importante para tirar dúvida, para agregar em conhecimento, para agregar também coisas que a gente possa aplicar na nossa prática e sempre evoluir. Eu acho que o ponto é reconhecer os pontos de melhorias e buscar evolução. E isso a gente sempre tenta e faz, né? E agradecer também a Emília e a Viviane por ter desenvolvido esse projeto, né? Que é o Trocando Experiência. Se não fosse esse projeto, a gente não teria a oportunidade de se conhecer, de trocar figurinhas. Então, estou muito feliz também, Emília. Muito obrigado, tá? E Marcos também por ter falado sobre Lorena, para agregar tanto nesse momento, né? Então, todo mundo é importante. Inclusive, por falar em Lorena, ela tudo isso, falando sobre a questão técnica de ter estudado, do quanto isso contribuiu para ela chegar onde ela chegou, mas tenho certeza que tem uma habilidade, uma competência de Lorena, que eu acho que vocês todos perceberam, que ela é extremamente simpática. E assim, não só pelo fato de ser simpática, né? Eu acho que tem um quê de baiana no sangue, Lorena. E não é só que ela tem uma tatuagem da fitinha do Bonfim no braço. Aqui, ó. E acho que abriu portas para ela chegar onde ela chegou, né? E se eu conheço bem Emília, Lore, você não deixou uma pulguinha, você deixou um cachorro pulguento na orelha dela. Tenho certeza disso. Que legal, que legal. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua abertura, disponibilidade de sempre, né? Não é à toa que a gente está juntos até hoje. É verdade. Desde aquela consultoria, hein, Marcos? De Pois fazer numa salinha pequena. Bem lento. Agradeço demais. Assim, eu acho que essa é a missão. Quando a gente vem com humildade, calor humano, bom humor, a gente vai adiante, porque o hospital já é um cenário tão triste, né, gente? Já é um lugar pesado, naturalmente, né? Então, se a gente der mais condição e trabalhar com mais empatia, mais qualidade, mais clima, né? A gente faz muito pesquisa de clima aqui. Faz muita diferença. Foi a área da farmácia que mais pontuou, inclusive. Eu acho que por isso, pelo calor humano, pela baianidade, pelo acolhimento, né? Eu realmente me importo com as pessoas e não pode ser falso, né? As pessoas sentem quando não é de coração, né? Então, estou muito à disposição que vocês precisarem, tenho um carinho muito grande por vocês. E estou à disposição aí para esclarecer mais alguma dúvida, se vocês quiserem me mandar no chat, me adicionar, fiquem à vontade, tá bom?
eu vou querer que você abra a porta daí do Ciro para eu mandar Opa! menos para aí. É só falar comigo, vamos ver, vamos tentar. Vamos lá, a gente vai ver sim. Tá bom, gente. Obrigada, viu? Obrigado, Uma ótima Lorena. noite para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Lorena. Obrigada, pessoal. Foi, assim, sensacional. Eu tô aqui em êxtase ainda. A imagem eu vi. Oi? Eu bem te conheço e eu já até imagino como você esteja em êxtase. Nossa, Lorena, você conseguiu me prender por 1 hora, assim, Olha, tá vendo? sem piscar, entendeu? Não que outras vezes assim, foi sensacional. Muito obrigada mesmo. Gente, um bom descanso. Está todo mundo com fome aí. E um beijo grande. Obrigada. Beijo, gente. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. gente. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.